quero compartilhar, dando continuidade à série de mensagens sobre uma nova história. Abram as vossas Bíblias, por gentileza, no livro de 1 Samuel, capítulo número 22, versículos 1 e 2. 1 Samuel, capítulo 22. Você que achou em podendo, por gentileza, coloque-se de pé para a leitura prefacial desta noite. 1 Samuel, capítulo 22, versículos, vamos do 1 ao versículo 2. Quem achou, diga glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de... Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te damos graças, meu Pai, pelo prazer, pela oportunidade de estarmos na tua casa, de lermos a tua palavra com liberdade, meu Pai, com um tempo disponível. Obrigado, Jesus. Fala conosco nesta noite. Estamos ávidos para ouvi-lo. Fala, que a tua palavra encontre eco em nossos corações, que sejamos transformados, moldados, segundo essa nova história que estamos ministrando aqui, Deus. Seja bem-vindo, Senhor. Fala conosco e usa-me. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Amém, queridos. Passagem muito conhecida da caverna de Adulão, de Davi. E me chama a atenção, queridos, essa passagem bíblica, porque nós já estamos na essa é a quarta mensagem dessa série, Uma Nova História. A primeira, nós falamos um pouco sobre o chamado de Davi, como Deus chama aquele homem, como Deus forja aquele homem. A segunda mensagem, nós falamos um pouquinho sobre alguns atributos que Deus enxerga em Davi para levantá-los, para forjá-los, para que ele fosse pregar a palavra. Terceira ministração foi o meu querido missionário Alexandre, a batalha de Davi com Golias. Então, outra passagem emblemática também das Escrituras, e Deus falou muito certamente com cada irmão que aqui esteve. E agora nós entramos num outro momento, queridos, onde os irmãos depois podem ler dos capítulos, desde o capítulo 16 até o 22, momentos que Davi passa por uma perseguição assim, ininterrupta, onde Saul, de uma forma muito perene, contínua, ele vai atrás de Davi para querer matá-lo em todo o tempo. Mas em todo o tempo, Deus dava um escape para Davi. É lindo como Deus cuida da vida de Davi, como essa história tem um cuidado especial de Deus sobre a vida de Davi, como tem também sobre as nossas vidas. Mas Deus levanta nessa perseguição toda, em relação a Davi, Deus levanta um grande amigo chamado Jonatas. Jonatas era filho de Saul e se tornou o grande amigo de Davi. Olha que interessante, queridos. O filho do algoz de Davi se tornou o melhor amigo dele. Então, Davi encontra uma amizade até ao ponto de Jonatas ouvir o que seu pai estava planejando contra Davi, e Jonatas ia e falava tudo para Davi, e Davi se protegia. Ou seja, o cuidado de Deus, levantar uma pessoa dentro da casa, dentro do palácio, para ouvir as tramas contra Davi, e ali Davi ser protegido, conhecer toda a estratégia de Saul para matá-lo. Não apenas isso, queridos, Davi também ele se casa com Milca, uma das filhas de Saul, e também Milca defende Davi em todo tempo. Ela ouvia o que seu pai ia fazer contra Davi, e ajudava Davi. Ou seja, Deus vai montando uma estrutura, vai usando pessoas para abençoarem Davi, que cada vez mais tinha um nome renomado. Pós-vitória contra Golias, Davi se tornou uma pessoa muito importante, muito proeminente. O povo amava Davi. As mulheres cantavam músicas para Davi e para Saul. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Ou seja, Davi vai crescendo assim de uma forma extraordinária, e com isso Saul o inveja. Saul deseja ter o que Davi tinha. E aí, cada vez mais, Saul procurava matá-lo. Davi chega um momento que ele, esgotado emocionalmente, queridos, esgotado espiritualmente, emocionalmente, fugindo a tempo e fora de tempo da perseguição de Saul, ele vai até a casa de um homem chamado um sacerdote, Aimeleque,
e Ameleque o protege, o recebe. Davi precisava de armas, ele estava sem armas. E Ameleque dá uma espada. Adivinhem qual espada que Ameleque dá para Davi? A espada de Golias. E o escudo, e dão tudo isso para Davi. E Davi toma posse, fica com aquela espada de Golias que ele havia matado, ali naquele vale de Azeca. Mas interessante, queridos, que depois, logo em seguida, Davi vai se refugiar. Olha como estava emocionalmente Davi. Fugindo de Saul, ele vai se refugiar em Gate. Gate era uma terra, um território, dentre os 5 principais da Pentápolis Filisteia, 5 cidades principais. Uma delas era Gate, assim como, entre outras. Mas Gate era uma cidade filisteia. E Davi vai se refugiar onde? Na cidade dos filisteus. Quem era de Gate, queridos? Golias. Golias. Você consegue imaginar essa cena? Davi, que matou o grande gigante Golias, agora vai se refugiar na cidade dele e levando com ele o quê? A espada de Golias. Certamente Davi não estava muito bem, queridos. E ele vai procurar talvez a ajuda dos filisteus por imaginar que jamais Saul fosse até os filisteus persegui-lo, porque haveria uma guerra iminente. Mas mesmo assim ele se arrisca a sua vida. Bom, os filisteus olham Davi chegando ali e, queridos, não vê Davi com bons olhos. Davi simula uma epilepsia. Davi começa a espumar com a sua boca, começa a gritar, se jogar no chão, como se fosse um maluco, um louco. Você consegue enxergar isso? Davi, isso é a expressão de um homem que está esgotado emocionalmente, esgotado espiritualmente. Um homem com a perseguição, ele começa a tomar, inclusive, atitudes precipitadas. Chega um momento que Davi vai à caverna de Adulão, capítulo 22, que nós lemos. Vamos ler novamente, queridos, versículo 1. 22, versículo 1 diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Queridos, ninguém vai para uma caverna à toa, né? Davi, obviamente, estava querendo se esquecer de tudo, se isolar de todos. Não queria encontrar pessoas. Davi estava numa pré-depressão ou já em depressão. Davi estava esgotado emocionalmente e não queria ter contato com ninguém. Ele queria se isolar. Penso eu, talvez, quem sabe, quiçá, querer dar cabo da sua própria vida. Não ter mais contato com ninguém ou acabar com a sua própria vida. Mas ele vai para essa caverna de Adulão, se isola ali, não querendo contato com mais ninguém. E, queridos, a partir daí, olha o que acontece no versículo 1 ainda. Refugiou-se na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com os irmãos e a casa de seu. Então vamos colocar aí no mínimo aí os 7 irmãos e seu pai e sua mãe. Desceram a caverna de Adulão. Eu fico imaginando essa cena porque os irmãos lembram da primeira ministração. Quem foram os 7 irmãos e seus pais para Davi? Pessoas que não davam crédito a ele. Pessoas que jubilaram Davi. Pessoas que jamais cogitaram que Davi poderia ser o novo rei. Seu pai, Jessé, chama apenas os 7 irmãos para se encontrarem com Samuel, para serem ungidos ou não como rei. E enquanto isso, Davi ficava cuidando das ovelhas. Eu fico imaginando Davi ali esgotado emocionalmente, e agora recebendo seus 7 irmãos de seus pais. E eu quero jogar um pouquinho com a analogia de espelhos. Eu fico vendo Davi ali naquela caverna de Adulão, e o primeiro espelho que vem para ele, que vem espelhar uma imagem, como vai começar a série de mensagens sobre imagens, né? A imagem que Deus tem para você, e não a que os outros têm de nós. Mas agora Davi está nessa caverna, já abalado emocionalmente, e quem chega primeiro? Seus 7 irmãos. Aqueles que não queriam nem que Davi fosse para o fronte de batalha contra Golias, que fazem de Davi um simples entregador de comida. Jamais cogitaram que Davi poderia matar um gigante. Aqueles 7 irmãos que se achavam melhores do que Davi. E eu fico imaginando Davi recebendo aqueles homens, talvez, creio eu, por toda a proeminência que Davi já estava conquistando, talvez seus irmãos já tinham até uma imagem um pouco diferente de Davi. Mas para Davi, quem bate não se lembra, né? Mas quem... Sou péssimo nessas coisas aqui.
Mas quem recebe, quem apanha, jamais esquece. Jamais esquece. Davi não estava vendo ali os irmãos transformados ou seus pais transformados. Estava vendo o espelho de quem um dia jamais acreditou nele. Jamais acreditou nele. E já abalado emocionalmente, enxergar seus irmãos e seus pais chegando ali, para Davi foi muito difícil olhar aquele cenário. Realmente, olha, acabou minha vida. Realmente o que meus pais e meus irmãos falaram era verdade. Eu realmente jamais vou ser um rei. Eu realmente jamais vou conseguir. Jamais vou vencer. Realmente, eu não sei para que eu saí de malhar ovelhas, de cuidar de ovelhas, de pastorear ovelhas. Talvez isso tudo viesse de uma forma muito intensa no coração de Davi, como talvez venha no seu coração. Quando você, por causa de algo que aconteceu, traz à memória situações que outros já falaram: você não vai dar certo, você é um zero à esquerda, você nunca foi à frente, você não tem futuro. E aí quando você tropeça em algo, tudo isso vem à tona. São gatilhos que a gente chama, né? Gatilhos que acontecem emocionais, que nos fazem trazer à memória aquelas palavras malditas, geralmente das pessoas mais próximas. São as que mais magoam. Pessoa próxima é aquela que você deposita uma certa confiança e uma expectativa de ter amor por elas. Ou melhor, delas ter amor por você. E quando isso não é correspondido, magoa, dói muito. Quem você não dá muito valor, pode falar o que for, não abala nada. Mas quem você considerava algo, falar algo de você, isso abate muito. Eu fico imaginando Davi sentindo, já abatido emocionalmente, pensando em desistir, ainda recebe aqueles que disseram desde o início que nunca ia dar certo. Nunca ia dar certo. Vocês conseguem imaginar essa história, queridos? Você consegue se imaginar também em determinado grau da sua vida, situações, cenários como esse? Pois bem, assim estava Davi nesse momento difícil da sua vida. Mas acaba o primeiro espelho, vem o outro espelho, versículo de número 2. Olha que diz versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito. Começam a chegar, depois os irmãos vão ver, 400 homens começam a chegar naquela caverna. Acho que nunca a caverna foi tão visitada na vida. Porque havia ali Davi. Talvez nunca aquela caverna tenha presenciado uma quantidade tão grande de pessoas ao mesmo tempo. Porque Davi estava ali. E entra homens endividados, homens em aperto, amargurados de espírito, começam a entrar naquela caverna. E eu fico imaginando Davi olhando aquele espelho e falando: eu sou aquele, eu também sou aquele, eu estou igualzinho àquele, eu sou esse, eu sou um pouco de todos que estão aqui. Eu fico imaginando Davi se enxergando em todos eles, queridos, e cada vez mais se esvaindo, cada vez mais emocionalmente se prostrando e talvez pensando em realmente acabou. E ele olhando aquelas pessoas, 400 pessoas entrando, e ele se enxergando nelas. E às vezes pensamos, né? Às vezes pensamos, somos os únicos. Só nós passamos por isso. Ah, porque tudo é assim comigo. Olha, tem muita gente sofrendo também. Você não é o único. Você não é o único. Você não é a última bolacha do biscoito, do pacote. Você não é a última bolacha do pacote. Queridos, adágios para mim são terríveis. Vocês já me conhecem. Mas, queridos, eu troco tudo em casa. Em casa eu troco tudo mesmo. Mas quando eu enxergo isso, eu fico imaginando também Davi olhando: peraí, eu não sou... Não é só comigo. Tem outros 400 camaradas que também estão numa situação muito similar à minha. Estão sofrendo como eu sofro. Davi tinha duas opções: ou ele sentava e chorava com eles, e aí todo mundo ia ficar ali chorando, lambendo a ferida um do outro, ou ele iria olhar para aquilo e falar: olha, eu posso transformar essas pessoas. Eu não sou esse espelho. Eu não sou o espelho dos meus pais. Eu não sou o espelho dos meus irmãos. Inclusive, eu não sou o espelho desses 400 homens. Eu posso estar como eles, mas eu não sou assim. E Davi toma uma atitude na vida dele, que nós precisamos tomar.
ele fala, olha o que diz o finalzinho do versículo 2. Amargados de espírito, e ele se fez chefe deles. Agora eu vou governá-los. Agora eu vou administrá-los. Agora eu vou dirigi-los. Agora eu vou dar um norte para eles. Porque eu preciso fazer algo. O momento que eles estão passando mexe comigo. Eu não sou assim. Eu não quero ser assim. O espelho dói. A realidade dói. Você olha uma pessoa e, caramba, não é que eu estou assim? Igual a ele. Não, não quero continuar assim. Ou não quero ser o que ele está se tornando. Chega. Basta. E Davi olha para aquilo e para aqueles 400 homens. A partir de hoje, eu vou mudar esses camaradas. Porque eu vou mudar. Queridos, se achegaram a Davi com uma expectativa. A expectativa daqueles 400 homens não era encontrar um Davi igual a eles. Vocês concordam comigo? A expectativa daqueles 400 homens era encontrar o rei, ou o futuro rei Davi. Aquele que venceu Golias. E quando eles chegam lá e encontram Davi também naquele mesmo estágio, imagina a dor de todos, a comoção de todos. Mas Davi decidiu mudar, meus amados. Davi decidiu, olha, não vai ser assim, não vai continuar assim. É aquele start que dá em nossas vidas, fala, não, vou mudar essa história. Meu pai foi assim, minha mãe foi assim, mas eu não vou ser. Meus pais não tiveram, mas eu vou ter. Falaram que eu não iria conseguir, mas eu vou conseguir. E as pessoas começam a se achegar a Davi, e Davi se faz chefe desses 400 homens, finalzinho. E eram ele com uns 400 homens. Uns 400 homens. E ele se fez chefe. Ele governou, ele começou a dirigir aqueles homens novamente. Olha o que diz versículo 3. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus já te fazer de... Olha o que Davi fala. Eu vou consultar Deus. Eu vou ver o que Deus tem para mim. Davi não fala em relação aos 400 homens. Ele fala, eu vou ver o que Deus tem para mim. Porque eu sei que se eu mudar, esses camaradas vão mudar. Vão olhar em mim e vão ver uma pessoa que conseguiu vencer essa depressão, essa amargura, essa tristeza. E eles vão me seguir. Porque eles queriam seguir uma liderança, eles queriam algo novo, eles queriam mudança. Davi fala, olha, a mudança tem que começar por mim. A mudança tem que começar por você, querido. Olhamos para nossa casa, porque meu filho é assim, teu filho é produto seu. O filho é produto dos pais. Em grande parte, para não dizer 99%. Tem o produto que vem da sociedade, tem a produção, o reflexo dos amigos, tem, mas a produção, por excelência, são os pais. E às vezes nós não tivemos o que dar para eles. E aí vem uma sequência de um abismo chamando outro abismo, porque como é que eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não recebi? Mas quando nós encontramos Jesus, a gente começa a ter um novo olhar, um novo horizonte, uma nova mudança. Olha, peraí, agora eu também posso. Meu pai não conseguiu, mas eu vou conseguir. Filho, você vai conseguir também. Amém, meus amados? Não é fácil você romper com históricos de anos e anos. Histórico de anos e anos. Mas Davi falou, até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. Porque quando Deus falar comigo, eu vou mudar a história desses homens. Amém, meus amados? Versículo 5. Porém o profeta Gade disse a Davi, versículo 4 ainda. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Davi fica um tempo refletindo para Deus falar com ele, nesse lugar seguro em Moabe. Não sei quanto tempo, a Bíblia não diz. Mas certo é que Davi precisava de um tempo para ouvir Deus. Para montar sua mente, montar sua estratégia, como iria governar aqueles homens. Ele estava num lugar seguro, ouvindo Deus. Como é bom você estar na igreja. Não é bom você estar na casa de Deus, lugar seguro. Lugar, ambiente propício para você buscar o Senhor. Lugar propício para você conhecer pessoas de excelência. Lugar propício para você se envolver com Deus. Buscar dons, talentos. Deus te usar, lugar propício para Deus te usar. Para Deus falar contigo. Davi estava esperando Deus falar com ele. Porque sobre ele havia uma incumbência. Agora não é só por mim. Tem 400 que dependem de mim.
Eu sempre falo, a partir do momento que Débora nasceu, logo em seguida Mateus nasceu, eu me tornei um crente, me tornei mais crente. Porque não é mais por mim, não é mais pela Lu, é pelos dois também. E aí você se torna mais crente ainda. Porque você sabe que se eu tropeçar, vai refletir nele. Se eu não agir, vai refletir neles. A sua postura na igreja, o teu trabalho, o teu serviço, o teu ministério, vai refletir neles. A tua vida lá fora, como você faz, como você anda, vai refletir neles. Amém, meus amados? Davi agora tinha uma responsabilidade, tinha 400 sobre ele, ele vai se isolar num lugar seguro. Versículo 5. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques nesse lugar. Chega, Davi. É muito bom um lugar seguro. É muito bom ficar na igreja, ouvindo Deus falar. Show, show. Mas, a briga lá fora. O couro vai comer lá fora. Esses 4 homens vão ser ensinados por ti lá fora. Eles vão aprender a andar com Deus através da tua vida, Davi. Davi, sai desse lugar seguro. Já deu. Deus já falou contigo. Deus já te ensinou. Já sabe quais são as estratégias. Seja o homem de Deus que você é. Já foi renovado, Davi? Já fui. E Davi vai, queridos. Com 400 homens, é o exército que Davi começa a montar. Um homem que não tinha exército nenhum. E vai montar um exército a partir de homens renegados. Homens que não tinham expectativas de vida. Homens que foram talvez jubilados pelas suas famílias. E ele começa, queridos. Eu quero meditar um pouco em algumas passagens, experiências de Davi com esses homens tremendas. Olha o que diz o versículo, capítulo 23. Capítulo 23, queridos, é uma passagem onde Davi é chamado a defender uma cidade chamada Keila, porque os filisteus estavam invadindo Keila. E olha o que diz o versículo 1, capítulo 23, versículo 1. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou, guarde isso, queridos. Olha o testemunho. Olha a vida de Davi. Olha como esse homem era. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Versículo 3, presta atenção. Porém, os homens de... os 400... Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Versículo 4. Então Davi tornou a... Tudo isso, queridos, os 400 homens olhando Davi fazer. Davi consultou o início, eu fico imaginando os 400 olhando: caramba, agora Davi está orando. Pô, mas ele não é bom de guerra, ele não matou Golias, para que orar? Não, ele está orando. A força dele vem de Deus. Aí Davi escuta o medo que os 400 homens tinham. Espera aí, versículo 4. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. E aqueles homens ouvindo, queridos, presenciando dessa comunhão de Davi com Deus, isso vai transformando aqueles homens. O medo vai indo embora. O andar, o serviço, a obra de Deus, quando você se envolve, você vai sendo transformado. Por isso que a igreja, queridos, é uma escola. É uma escola que não há uma passividade. Você não é um ouvinte, você participa da igreja. Quando você faz, quando você se envolve, você é transformado. Deus transforma a tua vida. Deus derrama dons para você. Deus age na tua história. E aqueles 400 homens viram Davi consultar a Deus. Versículo 5 diz: partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus. E levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Deus deu vitória. Aqueles 400 homens olham: pô, vale a pena, hein? É por aí, tem que orar. Tem que orar. Deus vai dar vitória, tem que orar, tem que buscar a Deus. Versículo 13, pula o versículo 13. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600. Já entraram mais 200 nessa história aí. Evangelismo, queridos. 400, 600. Olha como vai crescendo o número de obreiros, de homens, de guerreiros de Davi, porque viram
mudança em Davi. Se há mudança no líder, os liderados mudam. Se o líder faz, o liderado faz. Agora, se o líder é passivo, os liderados vão passar por cima dele. E vão fazer da forma como eles querem. Mas se vem o líder dando exemplo, fazendo, colocando a mão, vão segui-lo. Davi orava ao Senhor, aqueles 400 se transformam em 600. O número não diminui não, queridos, aumenta. E agora já homens que não eram tão medrosos, homens que não eram tão amargurados, tão endividados, tão apertados, eram homens que entendiam, começavam a entender, melhor dizendo, o que é confiar em Deus, o que é esperar em Deus, o que é saber que Deus responde. Amém, igreja? Glória a Deus. Pula para o versículo de número 26. Olha aqui diz o versículo 26. Todos acharam, amém? 1 Samuel 23, versículo 26. Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus 600 da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram Davi, e os seus homens para os... Porque o exército de Saul era muito maior. Eram milhares. E Davi com seus 600. E agora um de um lado, de outro, perseguindo, estavam sendo cercados. O exército de Saul cercando o exército de Davi. Exército, entre aspas, de Davi. E olha que diz o versículo 27. Davi iria perder, isso é uma derrota intensa. Versículo 27. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por essa razão aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros em Gedi. Eles entenderam isso? A guerra estava às portas. Davi iria perder assim, de uma forma muito gigante. Do nada aparece o mensageiro de Saul. Eu fico ali correndo. Olha, invadiram tua terra aí, Saul. Agora invadiram. Todo o exército de Saul volta e sai da batalha. Vai proteger sua terra. Que livramento, queridos. Quantos livramentos Deus nos dá. Quantas coisas Deus faz por nós. Nós estamos às portas de ter uma derrota, algo não dá certo. Aí do nada aquilo some. Como assim? Passou. Do nada chega um mensageiro e fala: Saul, volta aí que pegaram. Do nada não. Deus viu que o exército de Davi ia perder e coloca aquela mensagem: olha, Deus permite que invadem a terra de Saul. Deus está trabalhando na tua vida, queridos. Amém? E aqueles que se levantam contra ti, coitados. Porque vai ter gente invadindo lá. Para que você tenha liberdade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E novamente aqueles homens, 600 homens, caramba. Deus livra. Olha como eles vão aprendendo com a caminhada, em cada guerra, eles vão sendo ensinados que Deus livra também. Deus entra na guerra, como entrou em Keila, dá vitória, e Deus dá livramento também. Amém, meus amados? Bom é servirmos um Deus, e assim aqueles homens vão sendo ensinados cada vez mais. Capítulo 24, versículo 1. Quem gosta de ler a Bíblia, diga glória a Deus. Quem não gosta de ler a Bíblia, que está na igreja errada. Capítulo 24, versículo 1. E alguns ainda falam: pastor, joga na televisão. Televisão nenhuma. Tem que pegar sua Bíblia, tem que abrir, tem que procurar. Amém? Esse amém foi meio morto, assim, meu. O pastor é chato pra caramba com isso. Capítulo 24, versículo 1 diz assim. Por quê, queridos? Perdão, né? Por experiência própria, os lugares que eu frequento, onde a Bíblia é colocada aqui, ninguém leva a Bíblia para a igreja. E quando leva, é no smartphone, problema nenhum quanto a isso. O problema é que fica vendo WhatsApp, tudo junto, e não presta atenção em nada. A verdade é essa. Capítulo 24, versículo 1. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, e foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Enge. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns corrais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul, a aliviar o ventre. Vocês sabem o que é aliviar o ventre, né, queridos? É isso aí. Ora,
Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Olha, Saul vai lá fazer seu pipi, né? Vai aliviar o seu ventre. E chegando ali, quem está no fundo da caverna? Davi e seus 600 homens. Agora 600, talvez 700, 900, não sei. Mas o texto continua, versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que entrego nas... Parece até um profeta, né? Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens, olha, queridos, Davi vai lá e corta a orla, a veste de Saul, a beirada. Ele podia ter matado Saul. Davi estava lá dentro. Inclusive, estava todo mundo alegre, já quase profetizando aqui. Agora chegou a hora, é o dia da vingança, é o dia da Deus vai honrar. E Davi vai lá, não mata, graças a Deus, mas ele corta a orla de Saul. Só em cortar a orla de Davi, Davi sente um peso no coração. Fiz algo errado. Primeira coisa que ele faz, versículo 6. E disse aos seus homens. Porque ele sabia que o que ele fez ali era errado. O exemplo era errado para os seus homens. Porque tudo que Davi fez, a partir do momento que ele se torna o chefe daqueles 400, 600, foi dar exemplo. Ele sabia que o ensino dele era dando exemplo. Ele sabia que ele ia levantar um exército de homens de Deus dando exemplo. E versículo 6, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do... Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirou-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Davi estava ensinando para aqueles homens: não toque em um ungido do Senhor. Os irmãos estão compreendendo quantos ensinamentos numa caminhada? Como é formar uma liderança? Como é formar os seus liderados? Como é formar um exército? Davi tomou agora para si: olha, a responsabilidade é minha. Eu sou esse homem, esses homens estão totalmente perdidos. E agora, andando passo a passo, eles começam a meditar. E Davi vai ensinando esses homens a serem homens de Deus. Queridos, os irmãos não imaginam o que esses homens vão se tornar. O potencial que é ser pastoreado por Davi. Quão bom você ser pastoreado, seja no seu grupo de vida, seja na igreja pelo seu pastor, seja por um amigo seu na igreja, pessoas que vão dar direção para a sua vida. Quão é bom você ter referências positivas. Amém, meus amados? Esses homens começam a ser forjados. Aí eu chego no capítulo 25, eu me recordo da pregação do meu querido diácono Loan, que abordou o capítulo 25, a vida de Nabal e Abigail. Mas, irmãos, vão saber, Nabal era um homem muito, muito rico, tinha muitas posses, mas era um bêbado louco. Esse homem, Nabal, ele, com as suas posses todas que ele tinha, Davi se achega a ele numa caminhada e pede comida, pão, carne, água, para ele e para os seus homens. E Nabal, um louco, ele fala: não sei quem é Davi não sei se é Davi mesmo, não vou dar nada, não vou tirar do meu para dar para Davi e seus homens. Davi sabe daquilo, camarada. E aí, imagina, Davi sobe contra Nabal. Davi foi disposto a acabar com a vida de Nabal, ele e seu exército. Só que na ida até Nabal, uma mulher, a esposa de Nabal, chamada Abigail, vai até ele. E olha que diz o versículo de número 32. 1 Samuel 25, versículo 32. Na caminhada, Davi indo em direção a Nabal para destruí-lo, diz assim o texto, versículo 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu... Depois você lê tudo, queridos, não temos tempo para isso. Mas Abigail vai ao encontro de Davi, leva alimentos. Olha, resumindo, Davi, não leve em conta o que meu marido falou. Ele não sabe o que está falando.
Por favor, tome aqui tudo. O que você precisa? O que mais eu posso fazer por você? Uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher que conseguiu contornar uma situação de morte que estava surgindo. Davi vai e perdoa. Davi perdoa Nabal por causa da sua esposa Abigail. Pastor, o que é isso? É Davi novamente ensinando aos seus homens o que é o perdão. Em toda a caminhada, queridos, Davi estava ensinando os seus algo que Deus nos ensina na nossa caminhada também, era perdoa. Para que permanecer nessa luta? Mas eu sou rei, mas agora eu sou praticamente um rei. Não, Abigail, ele falou, agora ele vai ter que experimentar, vai ter que morrer. O exemplo dos 600. O exemplo do perdão. Davi perdoa, queridos. Perdoa em nome de Jesus, amém, queridos? Talvez você esteja aqui com uma dificuldade de perdoar. Perdoe. Vá lá para o versículo número 38. Versículo 38. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Davi não precisou colocar a mão. Deus fez justiça. Você não precisa colocar a mão, queridos. Você consegue imaginar esses 600 homens olhando, caramba, morreu? Morreu. Ô Davi, você perdoou? Perdoei. A vingança pertence a Deus. E aqueles homens sendo ensinados dia após dia com a postura de um homem, de um rei, Davi, que poderia ter matado Nabal, mas não, ele perdoou. O perdão dele não estava condicionado a Deus matar Nabal. Não. Davi perdoou. Só que Deus não esquece, queridos. Amém? E se o homem não se arrepende, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E Nabal colheu, queridos. E Nabal morreu. Nabal morreu, queridos. Davi não precisou colocar a mão. Não coloque sua mão, amém? Perdoe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Para encerrar, tinha muito mais a falar, queridos, mas eu sei que vocês não iam me aguentar. Então, abram as vossas Bíblias, dê um pulo aí em 2 Samuel. Vai lá para 2 Samuel, versículo 21. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 20. Versículo 15. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Quem achou, diga glória a Deus. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Pula agora para o versículo 20. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes quatro nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Esses homens, queridos, são os mesmos da caverna de Adulão, que agora se tornam predadores de gigantes, homens que matavam gigantes, homens que iam para a guerra sem medo, valentes de Deus, que não se dobravam diante das circunstâncias, estavam junto a Davi o tempo todo, e os gigantes apareciam. Esses eram os homens que estavam lá, perdidos, amargurados de espírito, endividados, sem esperança de vida. São esses que fazem o grande e o famoso exército de Davi. É o famoso exército de Davi que vai depois invadir Jebus, que é Jerusalém. É o exército famoso de Davi, foi feito de homens perdidos para a sociedade. Homens que ninguém dava esperança. E aí sim, para finalizar, 2 Samuel 23, versículo 8. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Só o versículo 8, porque depois você lê todo, porque dá uma pregação. Olha o que diz o versículo 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebete, Basebete, filho de Taquemone,
o principal dos três. Este brandiu a sua lança contra os 800 e o feriu de uma vez. Aí começa toda uma sequência dos valentes de Davi. Quem são esses valentes, queridos? São os frustrados da caverna de Adulão. Não são os doutos em guerra, não são os preparados no palácio, não foram aqueles que aprenderam com os melhores professores, não. Ou melhor, não tinha outro melhor professor do que Davi. Ele aprendeu com o melhor professor, Davi. Eles aprenderam, amém, a serem homens de Deus na batalha, na guerra, no dia a dia. Meu amado, não se frustre, não olhe para o espelho que estão passando para a sua vida. Saiba que Deus pode fazer você de um homem perdido num valente dele. Matador de gigante. Pastor, o que é gigante? Não existe mais gigante. Tem coisas que são gigantescas nas nossas vidas. Tem barreiras que são intransponíveis, que parece que não tem mais como. Você é esse homem que vai vencer em nome de Jesus. Deus está trabalhando no teu coração, te forjando dia após dia. Cada batalha está fazendo algo novo na sua vida. Está crescendo espiritualmente. Pode não ser hoje, mas saiba que Deus está transformando a sua vida. Eu quero ser melhor do que hoje. E assim cada um de nós. Amém? Que amanhã sejamos melhor do que fomos ontem. Assim dia após dia. Porque esses homens se transformaram em matadores gigantes, valentes Davi. E mais à frente, quando depois nós pregarmos, entraram em Jerusalém. Entraram em Sião, a maior fortaleza da época. Intransponível. Quem entrou? Foram os perdidos da caverna de Adulão. Foram aqueles que aprenderam no caminho. Ensina a criança Crianças foram ensinados por Davi no caminho, na caminhada, em cada luta. Não toca no giro. Em cada luta, perdoa. Em cada luta, avança, não tenha medo. Em cada luta, consulta o Senhor, dobra o joelho, ora. Em cada momento eles foram aprendendo a chegar. É muito bom agora tirar uma selfie dos valentes, né? Ninguém queria ir lá ajudar quando estavam na caverna de Adulão. Mas quando são valentes, seria fácil tirar uma foto, um post agora desses homens. Mas são os mesmos, renegados pela sociedade. Eu não sei a palavra contrária que você recebeu na sua vida, eu não sei o espelho que você enfrenta ou já enfrentou na sua vida. E geralmente, normalmente, a maioria das vezes, são espelhos que denigrem a nossa imagem, que nos colocam realmente como se não pudéssemos ser aquilo que um dia Deus sonhou para nós. Amém? Saiba que você é esse homem que Deus tem sonhado, essa mulher que Deus tem sonhado, em nome de Jesus. Amém? Caminhe ao lado de homens e mulheres que vão colocar você para cima, para frente. Amém, meus amados? Caminhe com pessoas que vão colocá-lo num patamar espiritual mais elevado. Se Davi fosse mais de um frustrado, ficaria todo mundo lambendo a ferida do outro. Mas não encontraram um homem incomodado, Davi. Não, peraí. Eu não sou ele, não. Eu não sou ela ali, não. Não, peraí. Está errado. Eu não quero ser isso. Eu vou mudar a história da minha casa, da minha família. Não vou ser mais assim. Não vou ser mais assim. Alguém tem que fazer isso. Alguém tem que mudar. Amém, meus amados? Vamos se colocar de pé. Alguém tem que mudar essa história que falaram que não ia mudar nunca. Vai mudar sim. Em nome de Jesus. Deus chamou você esse valente. Amém? Você esse matador de gigante. Você esse homem que não se abala. Ou melhor, se abala, mas levanta e vai em frente. Em nome de Jesus. Não se dobre. Amém, meus amados? Glória a Deus.